Eu acabei de gravar um vídeo aqui sobre o vídeo do Felca e, bom, nesse vídeo eu falei que o problema não é realmente a adultização, mas sim a depravação. E falando de depravação, eu quero agora completar aquele vídeo falando de um aspecto um pouco mais religioso e mais profundo do que é o problema da depravação. O problema da depravação é a impureza. E o que o católico ou o cristão, de maneira geral, chama de impureza? Aquilo que Jesus mesmo diz, né? Se você pega o Sermão da Montanha, Jesus fala que os puros de coração verão a Deus. Ou seja, quem não é puro não verá a Deus. E o que é essa pureza? A pureza, eu acho que é evidente, né? Todo mundo sabe. A pureza é você não ter maldoso. Mas não é só no sentido sexual. É você não colocar o mal sobre o outro, quer dizer, você não pensar mal do outro, você não imaginar que o outro está agindo sempre de maldade, sabe? Não ficar desconfiando das outras pessoas. A pureza é ter reta intenção e ter um reto julgamento. Não ficar maldando as coisas. Quando Jesus diz só os puros verão a Deus, a gente pode pensar, o que isso significa? Por que só os puros verão a Deus? Como assim só os puros verão a Deus? E talvez possa parecer até uma pergunta boba, porque ela parece autoevidente, né? Os puros verão a Deus porque Deus é puro. Se Deus é puro, só os puros podem vê-lo. Mas nada, né, na Bíblia, nada na revelação, nada na religião é tão simplista. É simples, mas não é simplista. Então existe um segredo aí, existe algo mais profundo. Vou tomar um café aqui para não arranhar a garganta. Para a gente entender o que é os puros verem a Deus, é necessário primeiro que a gente entenda, né, o que é essa pureza, que eu já meio que expliquei, e o que é esse ver. Porque Deus é invisível. Então como assim ver? Deus é invisível, ele é puro espírito, ele é simples, nele não tem parte. Então como assim ver? Então para a gente entender essa visão, que é evidentemente espiritual, primeiro vamos entender como é a visão humana. Na visão humana, nós conseguimos captar os objetos, conseguimos conhecer aqueles objetos, conseguimos extrair deles uma natureza, a sua função, a sua essência, e conseguimos reconhecer isso em objetos da mesma natureza, da mesma função, da mesma essência. Então vou explicar ponto a ponto. Quer dizer, quando você tem a sua visão, você olha para alguma coisa, como ela trabalha? Ela trabalha, em primeiro lugar, diferenciando uma coisa de outra. Quer dizer, se você não pudesse ter a capacidade de diferenciar as coisas, você não reconheceria coisas, você só veria uma coisa só. Então, a sua visão consegue distinguir, por exemplo, o que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo o computador, eu estou vendo o piano ali, então eu consigo distinguir o computador do piano. Por que a tecla do computador não é igual à tecla do piano? Eu consigo distinguir as características, as formas, as cores, os acidentes, né? Aquilo que Aristóteles chama de acidentes. Mas eu não consigo apenas adquirir isso da minha visão. Eu consigo adquirir algo também que não é exatamente visível, mas que está ali e que a minha visão consegue pegar, que é o quê? A essência da coisa, a natureza dela. Então, por exemplo, você está vendo aqui e tem um livro, e você está vendo ali atrás que tem um livro também. Esse aqui é vermelho, aquele lá é preto, esse aqui é a Bíblia, aquele lá é de história. São assuntos diferentes, são épocas diferentes, são páginas diferentes, são capas diferentes, mas por que eu sei que aquele ali é livro e esse aqui também? Porque eu consigo pegar a natureza dele. Então, com a minha visão, eu vejo as diferenças, mas eu também vejo algo que está ali e não está visível, mas que eu consigo pegar, que é a essência daquele objeto. De tal forma que toda vez que eu ver um livro, eu sei que é um livro. Toda vez que eu ver um caderno, por mais que seja parecido, eu sei que é caderno, outro é livro. Assim como um é cachorro, o outro é lobo, o outro é raposa. Apesar de ser parecido, eu pego a sua essência. Todo ser humano faz isso. Isso está na base da nossa inteligência. E isso é possível através da visão. Nós fazemos isso através da visão. Então, a visão, de todos os sentidos, é o que a gente elege como aquele que dá mais conhecimento, porque é o que dá mais a saber sobre as coisas, é o que dá mais diferenciação entre as coisas. Isso não estou inventando, isso está na metafísica de Aristóteles. Então você pega a sua visão
e com ela você faz essa distinção de coisas. Com ela você pega a identidade dos objetos. Só que nada disso seria possível se não tivesse um elemento que possibilita a visão e que ao mesmo tempo é captado por ela, que é a luz. Você consegue enxergar num lugar escuro? Não. Exatamente o seu olho num lugar totalmente escuro se comporta como o que eu disse, né, no início aqui. Se não tivesse diferenciação das coisas, você veria uma coisa só. E quando está no escuro, você vê justamente uma coisa só. Você vê um preto. Você vê um breu. Você não vê nada. Então, nada no modo de falar, né? Não nada absoluto. Não vamos complicar as coisas. Mas você vê só uma massa, né, escura, e você não consegue distinguir as coisas. Sem luz. Quando, porém, a luz vem sobre você, você consegue captá-la e, ao mesmo tempo, ela te gera a capacidade de operar o mecanismo que você já tem de visão. Todo esse mecanismo de visão e inteligência você já tem em você e ele é capaz de ser operado através da luz. Então a luz é como se fosse uma ponte. Ao mesmo tempo que você consegue captá-la, você vê as coisas através dela. Ou seja, a luz é uma espécie de... Vamos colocar aqui em outro sentido, né? Talvez até um pouco mais poético ou patético. A luz é como se fosse a expressão, como se fossem palavras. Né? Quando você aprende a fazer sons desde criança. Você é capaz de fazer som desde criança. Vai fazer sentido, eu prometo. Você é capaz de fazer som porque você é ser humano, certo? Não vem aqui com essa coisa assim, e aquele que é mudo. Não pega a exceção para fazer de regra. Isso aí atrapalha a sua inteligência. Se você pensou isso, não faça isso. Então, oi, amor. Tá na hora do almoço, depois eu te dou mais biscoito. Vou cortar o vídeo, pessoal. Então, se você tem a capacidade de falar desde sempre, ou a capacidade de emitir som, o que vai fazer esses sons terem sentido é o idioma e são as palavras, são os conceitos e as coisas às quais esses conceitos se referem. Assim também se comporta a luz, quer dizer, você tem a capacidade de enxergar, você tem os seus olhos, você tem a sua inteligência para processar tudo isso, né? Imagine o olho como se fosse um hardware e a sua inteligência como se fosse o software, né, que opera esse hardware. Nem sei se eu acertei aqui, não sou muito bom de computador, mas acho que você entendeu. É exatamente assim que se comporta também a linguagem. Ora, agora vamos para a natureza espiritual. Você tem um espírito, você tem uma alma. Esse espírito é a sua inteligência, essa alma são as, vamos dizer assim, partes do seu ser espiritual. Onde vai estar a sua virtude, onde vai estar o seu nível de santidade, o seu nível de consciência, enfim, a abertura da sua alma para as coisas eternas. A pureza dela vai ser a luz. Então, é como a luz, né? Você tem todo esse aparato, mas ele não funciona se ele não tiver uma ponte até Deus. E o que é essa luz do ponto de vista para você enxergar Deus espiritualmente? Qual é a luz que você precisa? É o próprio Deus. Deus emite sua própria luz. A luz não é como a luz natural que a gente enxerga, que vem desde fora, incide no objeto, volta aos nossos olhos e aí a gente enxerga o objeto. Não, a luz de Deus é própria. É Ele mesmo. Portanto, como Ele emite de si mesmo, Deus não tem partes, Ele não emite, a luz não é uma parte nele. Não é como um braço, sabe? A luz é Ele mesmo. Nesse sentido, se Deus é totalmente puro, essa luz é a sua pureza. E é na pureza de Deus que você vai vê-lo. Portanto, se você não é capaz de operar os seus olhos, e aqui eu quero dizer a sua inteligência, na pureza de Deus, você nunca vai vê-lo. Se o Espírito é a inteligência, e o Espírito é a inteligência, tá? É a inteligência que vê. É na inteligência que você vê. Veja os anjos, por exemplo. Os anjos, eles não têm corpo. Então, eles operam a nível espiritual e de inteligência. É por isso que a comunicação angélica, por exemplo, não depende de palavras, né? Eles não falam. Eles como que colocam o pensamento perfeitamente no outro, na consciência do outro,
e o outro entende aquilo perfeitamente. A comunicação deles é muito mais rápida, por isso o anjo significa mensageiro. Então, o seu espírito, ele também é um pouco assim. Você só não vê isso porque você tem no corpo. Então, para você operar, ter essas operações do espírito e ver a Deus na eternidade, é preciso que você faça isso através de uma luz que não é sua e que não vem de fora, mas vem do próprio Deus. É essa luz que é a pureza e por isso só os puros verão a Deus. Ele não é puro, não é capaz de ver a Deus. Por quê? Você com os olhos sujos, né, com óculos, pensa no óculos sujo, ou com os olhos sujos, né, alguém que tenha algum problema de visão, a luz não consegue entrar direito, então a pessoa não consegue ver direito, ela vai ver tudo embaçado, né, com miopia, por exemplo. Se eu tirar o óculos, eu vou até ver alguma coisa, mas não vai ser com precisão. Então, quanto mais puro, melhor você vai ver a Deus. E a gente sabe que no céu tem escalas, né? Não é escalas exatamente, mas tem hierarquia, né? As pessoas mais santas, os mais santos vão estar mais perto, quer dizer, eles vão ter uma visão melhor, vão estar mais puros. Você vê isso nas próprias categorias angélicas, né? O serafim é aquele que queima, é aquele que está do lado de Deus mesmo. O serafim significa queimar. Enquanto que, né, os anjos, anjos mesmo, né, são menores na hierarquia. Eles também veem a Deus, mas eles não experimentam na pureza tão grande quanto os serafins. E assim vai. Então, crescer em pureza para ver a Deus é também crescer em inteligência, é também crescer em sabedoria. E é por isso que as pessoas que não são puras ou que não buscam a pureza, elas têm uma inteligência ofuscada. Elas ficam burras. Veja o vídeo anterior, né, o vídeo lá onde eu falei do Felca, onde eu falo desse problema cultural de impureza que a gente tem no Brasil. Você vai ver que o nível das conversas das pessoas é um nível burro. O jeito que elas interpretam as coisas é de maneira burra. Né? Tá parecendo até o meme lá do Caetano Veloso, né? Mas é exatamente isso. As pessoas falam de maneira burra, elas pensam de maneira burra, por quê? Porque a impureza é a regra no Brasil. É a regra dos assuntos, é a regra dos conteúdos a serem consumidos, é a regra do que chama atenção, é a regra do cinema, da música, das séries, até dos desenhos. Então, isso é a regra. E quando essa é a regra, você vai ter uma sociedade burra. Por que você acha que é do interesse de governos, de redes sociais, de tantas outras coisas, promover esse tipo de conteúdo? Porque as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, elas são mais fáceis de você domesticar, por assim dizer, de você dominar. Por quê? Porque elas não pensam. Uma pessoa que se concentra naquilo que há de mais superficial no ser humano, que é até uma coisa meio animal, né? A gente tem em comum com os animais, que é procriação, né? Essa ânsia. Se você se concentra demais nisso, você não consegue ir a assuntos mais elevados, você não consegue cavar mais fundo, você não consegue ir a águas mais profundas. Por quê? Porque você não consegue sair disso. Aquilo se torna viciante para você, aquilo que se torna uma prisão para você, a impureza, ela não te liberta. A impureza, ela te escraviza. E todo mundo, em algum grau, já teve muito contato com isso, ou pouco contato com isso, mas teve algum contato. E você pode resgatar essa experiência pela memória, ou você talvez hoje esteja vivendo isso até de maneira drástica na sua vida e precisa até de ajuda. Se você quiser ajuda, inclusive, manda uma mensagem lá no Instagram, @sauloboixá. Talvez eu possa te ajudar. Mas veja só, as pessoas hoje em dia, elas têm essa... Não só hoje em dia, né? Desde sempre, né? Mas, assim, o contato com a impureza, hoje em dia, ele está normalizado. O que era antigamente uma coisa feita às escondidas, dava trabalho, né? Hoje em dia você faz com alguns cliques. Hoje em dia crianças fazem isso e elas vão deixando de ser crianças porque fazem isso. Até fisionomicamente. Você vai olhar para uma criança de, sei lá, de 12 anos, ela não parece ter 12 anos, parece ter mais. Não parece ter comportamento de criança e não tem mesmo. E aí as pessoas chamam isso de adultização. Isso não é adultização. Porque o adulto também não deveria ser assim. Isso é a depravação. Isso é a impureza social, é a impureza de pensamento, é a impureza de comportamento, é a impureza que é inclusive induzida, como se fosse virtude. As pessoas que não têm virtude,
começam a adorar seus próprios vícios. Elas começam a se gabar dos seus próprios vícios. Quem não tem virtude se gaba dos seus próprios vícios. Pode perceber isso. Então, só os puros verão a Deus, porque Deus não deve ser visto por aqueles que não pretendem vê-lo. E ver a Deus significa não somente no céu, mas significa vê-lo desde já. Vê-lo com a inteligência, vê-lo com a fé, vê-lo com a razão, sabe? Vê-lo no outro. Uma pessoa que está, por exemplo, consumindo esse tipo de conteúdo, ela não vê o outro. Ela vê a parte do outro. Se ela não vê nem o outro, se ela não vê nem o ser humano que está ali, como é que ela vai ver a Deus? Se você não consegue ver o que é material, que está na sua frente, que é igual a você, inclusive, da mesma natureza, sabe aquele negócio que eu falei da visão? Você reconhecer que é livro, que é o mesmo objeto, que tem a mesma natureza, a mesma função. Se você não consegue fazer isso com um ser humano, você acha que você vai fazer isso com Deus? Você acha que você vai morrer e vai para o céu? Você acha sinceramente isso? Você acha que você não precisa de ajuda? Você acha que você está numa excelente situação? Que isso é perfeitamente normal, que isso é perfeitamente comum, que todo mundo faz, você também pode fazer. Você acha realmente isso? Você vai muito longe assim, né? Olha, eu não sou de anunciar isso por aqui, nem pelo Instagram, porque, sei lá, não gosto de anunciar isso. Mas eu tenho um programa de, vamos dizer assim, mentoria, não gosto muito desse nome, que se chama programa de tutoria, né? Tutoria porque vem de tutor e é um sentido mais de ensinamento, de professor, de guiamento, né? Como faziam os antigos. Eu tenho um programa de tutoria. Se você tem esses problemas, se você, sei lá, perdeu o sentido da vida, se você quer resgatar aquilo que você nem sabe muito bem o que é, entre em contato comigo pelo Instagram, eu quero te ajudar, quero te mostrar esse caminho, porque eu entendo que isso também é parte da minha vocação. Eu já ajudei várias outras pessoas. Se você vier falar comigo, eu posso te mandar, inclusive, alguns depoimentos, né, de como foi para essas pessoas fazerem o programa de tutoria. E com isso eu espero ajudar de maneira mais profunda a resolver esse problema que o Felca denunciou, você compartilhou, todo mundo falou sobre, mas cadê as atitudes, né? Então, pelo menos a minha parte eu quero fazer. Quero ter atitude. Se você tem esses problemas, não deixe de entrar em contato, ok? Eu vou te responder, manda lá no Instagram. E, se Deus quiser, nós vamos resolver isso, ou pelo menos te encaminhar para que você consiga sair dessa, resolver e melhorar a sua vida. Então, conte comigo. Eu espero que você saia melhor, né, do que entrou desse vídeo. E se isso aconteceu, se você entendeu alguma coisa, se você aprendeu alguma coisa, se foi útil para você, se esse conteúdo te tocou de alguma forma ou te conscientizou, eu peço que você me ajude com algumas coisas simples e gratuitas, que é o quê? Você se inscrever no canal para você obter mais disso, então é um benefício para você. Deixar um comentário, um feedback para eu saber se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, desse tipo de vídeo, assim, ao mesmo tempo que é uma explicação, uma conversa, né? Quero saber se você gostou. E eu quero pedir para você compartilhar. Compartilhe porque não adianta nada a gente falar do problema e não apresentar soluções. Então compartilhe para que outras pessoas entendam que por trás desses assuntos hiperpopulares, com milhões e milhões de pessoas falando sobre, até internacionalmente, existe uma profundidade. E é uma profundidade que você pode alcançar. É uma profundidade que pode transformar a sua vida. É uma profundidade que você precisa para ser um ser humano decente. Certo? Então, compartilhe esse vídeo. Não deixe de fazer isso. Se inscrever, comentar aqui e compartilhar. E claro, curta o vídeo também. Né? Um cliquezinho aí você me ajuda demais. Esse canal é para isso, para levar a verdade às pessoas, para ajudá-las e também para me ajudar, né? Porque também é um projeto de trabalho para mim. Então, se você gostou, não deixe de fazer isso. Até o próximo vídeo e muito obrigado por ter ficado até o fim.